Olá, seja muito bem-vindo aqui a um Mais Pode Ver, o podcast do nosso portal vocênoticias.com.br. Você já sabe que a gente sempre recebe aqui figuras importantes do nosso cenário baiano para trazer dicas, informações e para que você também conheça um pouco mais dessa figura aqui conosco. Agora, você já acessa o nosso site, está aqui embaixo, nossas redes sociais. Daqui a pouquinho vai estar lá toda entrevista detalhada com o nosso convidado de hoje, que eu sei que vocês vão gostar e vai surgir muitas polêmicas aqui também. Então, você já acessa e, compartilha o vídeo, deixa o seu like, que é super importante pra gente, tá certo? Hoje aqui, galera, não pode ver. Vocês que estão lá nas redes sociais pediram muito para a gente trazer. A gente estava insistindo há muito tempo, não dava certo, a agenda não batia, era tanta coisa, mas hoje ele está aqui. Já agradecer a presença dele, nosso presidente, deputado estadual, Adolfo Menezes. Muito obrigada, viu, por você estar aqui. É um prazer mesmo com a agenda. Estou parece que um pouco rouco, a voz consequência de uma gripe aí forte, mas graças a Deus estão ficando bem. É um prazer. Já era para ter vindo, como você, eu estou sempre cobrando. Que bom. Para mim é um prazer. Estamos aqui às ordens para tentar responder, bater esse papo aí gostoso. Então vamos lá, olha, eu vou ler um pouquinho do currículo dele aqui para vocês verem, né? Então, economista, foi vereador da cidade de Campo Formoso por 2 mandatos, prefeito da cidade. Atualmente ele exerce o 3º mandato, né? Quinto. Quinto mandato como deputado, né? Isso. Como deputado e atualmente presidente da nossa Assembleia Legislativa da Bahia, 2º mandato. É isso? Isso, 2º mandato. Então, esse é o currículo do nosso presidente. O que te fez entrar na política? Olha, a família, né? Meu pai foi político desde cedo, foi vereador, foi prefeito, então já nasci na política. Meu irmão foi deputado Herculano Menezes, mais novo que eu, infelizmente médico, com 37 anos, no 2º mandato, acabou na tragédia, em um comício em Campo Formoso, uma bala perdida, acabou depois de ficar 4 meses no Hospital Aliança, acabou nos deixando. Uma tristeza muito grande, né? Mas ficou a saudade. Então, eu já nasci na política, meu pai foi prefeito, minha irmã foi a última prefeita de Campo Formoso, Rosângela, que é a mais nova. Eu fui prefeito, fui eleito prefeito em 2012, vereador, deputado, e minha outra irmã, a segunda, éramos 4, 2 irmãos e 2 irmãs. Então, como meu irmão, deputado Herculano Menezes, se foi, então ficou eu e mais 2 irmãs. E minha irmã mais velha é a suplente do senador Otto Alencar. Então, eu sempre fiz política desde quando eu me entendi como gente, já estava vendo política, e essa política muito atrasada, que as pessoas não têm noção como é que é feita ainda no século XXI. É mesmo. Muito atrasado, principalmente aqui no Nordeste. As pessoas não têm noção. Então, praticamente, as coisas são totalmente diferentes, né? Os políticos ainda hoje é como se fosse... Coronéis? Não, coronéis acabaram, praticamente, se tiver algum outro. Olha que ainda tem aqui dessa política baiana, viu? Como se fosse o Estado, um braço do Estado. Tá. Como falta o Estado para suprir de saúde, de esporte. Então, as pessoas tendo política, aquele, né? Você que é filha de um político, sabe? Que as pessoas procuram para resolver problemas pessoais. E isso não é o papel do político, o papel mesmo da nossa Constituição, né? O político é para legislar e fiscalizar. Mas assim, já nasci na política. E hoje, a gente entrou num 2023, já meio turbulento um pouquinho na política baiana, e na Assembleia. Como é que você encara, assim, como é que será esse ano? Você acha que vai ser muito de embates? Já começou, né? Deixa eu te falar, né? Cada dia sua agonia, e sempre na política sempre vai ter novidades, sempre vai ter estresse, faz parte do dia a dia. Então eu digo que eu já estou anestesiado, então não estou sentindo mais nada, não. Quer dizer, não estou sentindo o que eu digo, Sim. Não fico mais ansioso, nada. Estou preparado aí para o que popularmente chamando, para o que der e vier. Então é tentar resolver as coisas, né, que é o importante, a coragem para enfrentar os problemas. Então, quem está na política tem que estar preparado, porque sempre vai vir novidades.
de onde se espera. Vimos essa semana, depois da crise terrível que se abateu sobre os Estados Unidos e, portanto, se abateu sobre o mundo. Essa semana, 2 bancos enormes dos Estados Unidos que quebraram, né? Mas pela solidez, os Estados Unidos já deram garantia que todos vão receber os seus recursos. Então, hoje eu vi até que as bolsas já subiram. Então, a economia... Está vindo aí. Mas aí, então, já estou preparado, faz parte. Então, acredito que 2023 vai ser um ano normal aos outros. Mais crises, menos crises, né? Mas faz parte do dia a dia. Tem de ter adrenalina. Tem, né? Muito bom. O senhor fez algumas falas aí. Vamos tratar de algumas cenas que aconteceram mais recentemente, né? Eu já recebi algumas deputadas, né, vereadoras, mulheres do cenário político aqui. E algumas, sem citar nomes, né? Porque não é... Claro. Mas também já está na internet, está por aí. Algumas falam que o senhor tem uma postura mais não seria séria, fechada, né? Alguns até falaram um pouco machista. Como é que o senhor encara isso? Não, porque talvez eu tenha até às vezes, parar de brincar. Que às vezes eu brinco muito, é uma brincadeira, a depender de quem está ouvindo, hoje com as mídias sociais, Exato. É um perigo muito grande. Então, agora mesmo, a semana passada, quarta-feira, eu acho, isso, ontem fez 8 dias, aí estavam todas as deputadas lá, Dia da Mulher, tirando foto. Presidente, mas hoje não tem nenhuma homenagem, não sei o quê. Aí eu brinco, né? Mas é brincadeira, claro. Aí, como eu gosto muito de viajar, aí coincidentemente eu estava na Arábia Saudita, que é um dos países mais fechados do mundo, né? Pra você ter ideia, de 10 mulheres sauditas, hoje 10 andam de burca. Né? Não existe isso em lugar nenhum do mundo mais. No Irã e tal. Aí eu digo, olha, não se preocupe, Ivana, Fabíola, as mulheres lá, eu digo, não se preocupe que vocês estão pedindo ao presidente alguma novidade, vocês vão ser obrigados a usar burca. Mas na brincadeira, claro. Então, mas não existe machismo, não. As mulheres têm todas as condições de ocupar qualquer cargo que elas quiserem, toda a competência, muito mais, às vezes, do que os homens. Então, eu não tenho essa visão que mulher não deva participar de qualquer que seja atividade, ou política, ou econômica, ou social, sem problema nenhum. Não tenho o menor problema com isso. Agora, teve uma declaração, eu estou perguntando isso porque surgiram esses casos... Pode ficar à vontade comigo. Se eu não puder responder, você ficará sem resposta. Mas fique tranquilo, pode perguntar o que quiser e mostrar o que tiver, sem problema. Não, teve uma declaração, eu estou tentando achar a declaração que você fez quando a Aline Peixoto, né? Foi para assumir o TCM. E o senhor fez uma declaração que, para muitos, rolou uma polêmica nesse sentido. Por que ela, né? E dá a entender por que ela é mulher. Né? Porque ela foi lá, indicação, por ela ter sido mulher. Não, eu acho que houve aí... Não foi isso? Não, houve aí uma má interpretação. Eu nunca disse que ela foi escolhida por ser mulher. Na minha opinião, a polêmica foi gerada não por ela ser mulher, apesar dela ser a primeira da história do tribunal. Isso. Mas eu nunca, nesse período desde o lançamento que começou a se falar no nome dela, na indicação dela, nunca fiz declaração a respeito que ela teria de ser escolhida por ser mulher. Eu sempre disse que é normal... Não foi ser escolhida por ser mulher, mas é normal a indicação. Entendeu? Sim. Que é normal indicar filhos, netos, sim. tal. Ok, entendi. Agora você quer perguntar. Não. Mas que eu disse... o peso dela ser mulher... Entendeu? Que você deu a entender que, porque a indicação foi para ela uma mulher. Não poderia ter sido um homem, entendeu? Já que os históricos todos foram homens. Não, o que eu quis dizer, porque eu costumo, na política, não sou nenhum santo, repito, mas muita gente, muitos políticos costumam achar uma coisa e falar outra. Dizer o que as pessoas querem ouvir. Então, eu costumo dizer o que eu acho, o que eu sei que é o real. Então, o que eu falei é que todo mundo tem o direito de colocar seu nome para a Assembleia soberanamente elegê-lo, né? Desde quando tem um currículo. O currículo exige apenas que você tenha pelo menos 10 anos
de experiência na área pública, mas não, lá não diz que você tem de ser economista ou tem de ser advogado. Qualquer formatura desde quando você tenha 10 anos. O que eu disse que toda a celeuma, todas essas manchetes, é claro que aconteceram porque ela era esposa, é esposa do ex-governador Rui Costa, que hoje é o ministro que coordena todos os ministros, é o braço direito do presidente Lula. Então é natural que a imprensa no Brasil inteiro, não só da Bahia, ficasse em cima e dando manchete atrás de manchetes. É claro que, por ela ser mulher do ministro, do ex-governador, causou todo esse problema. Mas a Assembleia, soberanamente, de forma secreta, lhe escolheu. Ela estava disputando com um ex-colega nosso, que não disputou a eleição Sim. por questões de saúde, o deputado Tom, que tem todo o direito, mas aí vai para a parte política. Aí acaba saindo da parte individual. Então aí ficou o grupo de Assemineto, que estava bancando o Tom, com o grupo aqui de Jerônimo, Rui Costa, torcendo, claro, e querendo que fosse a linha. O que eu disse é que, se for olhar as composições de todos os tribunais no Brasil inteiro, o Tribunal de Contas da União, você vai ver que a maioria lá dos membros que são hoje, ou que já foram, é esposa de ex-deputado, de ex-senador, mãe de deputado, mãe de senador. Em Brasília mesmo, agora, há menos de um mês, foi eleito por TCU um médico. Mas Um médico, por que ele foi eleito? Porque era amigo do presidente da Câmara, o Lira. Então, as Então, escolhas... mas você não acha que isso é uma política velha? É velha, mas infelizmente é realidade. É isso que eu quis dizer. É a realidade, que não depende de mim para mudar. Mas outro exemplo, isso acontece também com pedidos, né? Então, há inúmeros pedidos, por exemplo, que chegam num senhor, até de alguém que mandou, né? E vou dar um exemplo. Chega um pedido que diz assim: Adolfo, vamos lá, tire a verba de comunicação que você tem de determinado site, como aconteceu comigo aqui. Entendeu? Então, ou seja, indicações que formam uma política. Isso é certo ou é errado? Não, infelizmente... Porque eu tenho direito nisso. Claro, mas entendeu? Infelizmente funciona dessa forma. Não digo especificamente esse caso de tirar verba. Mas como é que é feita as coisas no Brasil hoje? E que não era para ser assim. Exato. Mas é assim. Quem falar que não é assim está mentindo. Então, por exemplo, para você ocupar a mais alta corte de justiça, que é o Supremo, exige o quê? Notórios conhecimentos jurídicos, experiência e tal. Mas como é que é feito? Chega uma lista tríplice na mão do presidente da República e, às vezes, nem sempre quem tem o melhor currículo é o que é escolhido. Ok. Às vezes, pelo pedido que é feito, vamos dizer agora, o Lula... É o QI, né? o QI, não, o QI, o que ele acha... ele acha que mais ligado às propostas dele, à política. É assim, e foram todos os governos. Você vê, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes foi escolhido, na época, por Fernando Henrique Cardoso. Ele era advogado da União, no caso da Advocacia Geral da União. Foi escolhido por Fernando Henrique. Claro que ali, por ele ser amigo, por um Zé Serra ter pedido, por outro ter pedido. Funciona assim. O Bolsonaro também escolheu o Cássio. Sim. Claro que currículo tinha milhares na frente dele. Se fosse analisar o currículo dos advogados, ele escolheu quem? Escolheu o Cássio porque levaram a ele, que não conhecia, que o Cássio seria melhor para atender os pedidos dele, que não deveria ser assim, mas infelizmente é assim. No STJ é a mesma coisa, Tribunal aqui de Justiça da Bahia é a mesma coisa, e funciona dessa forma, infelizmente. Infelizmente. Então, a política está fadada a isso, né? É a política. O que é um negócio absurdo, mas... Né, eu estou falando que é a realidade. Não, é a realidade. Eu não estou aqui jogando para... Não, mas você, é interessante. Você é uma mulher experiente, sabe? Mas é assim que funciona mesmo, né? Só que... Por exemplo, a gente já está vendo aí, que aconteceu também com o Bolsonaro, o Ministério Público Federal faz a lista tríplice, e eles que conhecem os colegas, claro que tem política lá dentro também, mas os mais capacitados e tal, e o Bolsonaro não seguiu a recomendação da lista tríplice, escolheu outro, que é até aqui da Bahia, para honra nossa, que é o Aras,
né, que não fazia parte da lista tríplice. E o presidente Lula já está dizendo que também, pelo menos quem está vendo na imprensa, que não vai seguir também a lista tríplice. Então, funciona dessa forma. Entendi. Agora, isso não quer dizer que a pessoa também não faça um bom trabalho. Lá, eu falei no Fernando Gilmar Mendes, claro. um dos melhores ministros do Supremo. Até porque, voltando aqui para o tribunal, a senhora Aline causa essa polêmica toda, mas não tem dificuldade nenhuma você ser conselheiro, porque primeiro ela tem experiência de trabalho mesmo em outras áreas. E lá na área específica de fiscalizar os municípios, você tem um corpo técnico de 20, 25, 30 anos que estão super tarimbados em analisar aquelas contas que são praticamente o mesmo tipo de problema, que vão lhe auxiliar, no caso ela ou qualquer outro, os que foram antes, os que vão ainda agora no meio do ano, que vai ter outra vaga, final do ano vai ter outra vaga, até porque o Tribunal da Bahia está em processo de renovação, porque esse compõe, já estão chegando na idade limite que tem de deixar. Beleza. Agora, foi surpresa para o senhor a colocação do Wilton Coelho lá na hora? Tomou um susto ou não? Não, o Wilton, claro que tem de respeitar, ele o que eu digo sempre que na política. Porque só para o pessoal entender, quando há uma votação na Assembleia, sempre tem uns acordos, né, para a escolha de presidente e tal. As bases e, enfim, os partidos, eles fazem um determinado acordo já para ter aquela escolha que já é pré-determinada, né? Então já está lá, o nome já foi colocado, já foi pré-determinado, enfim. Fizeram uns acordos em si. E aí na hora, a Ivana inclusive estava lá, né, para disputar, chegou, ela veio aqui, deu entrevista, falou, não, cheguei lá pro deputado e falei, abri mão, porque eu gosto muito dele, não sei o que fizeram lá, falei, beleza. Mas o Wilton, chegou naquela hora e... Não, o Wilton, o deputado Wilton, é o que eu digo, o importante é o respeito. Em qualquer atividade é importante o respeito. Você defende o que você acha o correto, o que você acha que é o melhor, né? Você faz parte de qualquer partido político, você defende o time, né? Você tem um Bahia aqui do Destor, você tem o Vitória, você não precisa brigar, você tem um Flamengo, tem um Vasco. O importante é a democracia. Sem violência, como nós vimos nas últimas eleições. Então, o deputado Wilton, um deputado super educado, tal, mas as ideias dele, o que ele acredita, é totalmente diferente de quase a casa inteira. Então, ele tem todo o direito de se manifestar, de ser contra tudo, como ele foi. Por exemplo, na minha candidatura à presidência, a primeira vez, ele se colocou como candidato a presidente. Teve um voto, mas ele se colocou, é um direito dele, é o que ele acredita. Agora a mesma coisa, ele teve 2 votos. Um voto, novamente, o voto dele. Entendeu? Mas é o que ele acredita, é o que ele defende. O pessoal, que é o partido dele, exige que todos eles, no Brasil inteiro, sejam candidatos, nem que seja para ter um voto. O importante é respeitar. Marcar a posição. Marcar a posição, aparecer, normal, não tem problema. Isso, claro. Ô, deputado, a gente abriu aqui uma caixinha de perguntas para nossos internautas e telespectadores, e surgiram algumas perguntas, eu vou resumir algumas coisas que estão por aqui, né? Então, para a galera que botou, Anderson, José, Fernando, Cláudia, muitos estão perguntando, nessa posição, o senhor como presidente, como ajudar mais ao interior do Estado, né? E a outra que apareceu muito aqui foi nos projetos de lei que serão votados agora. Né? O que o senhor pode dizer disso? Eu resumi, porque eu não vou ficar fazendo pergunta, porque vai ser uma coisa... Né? Mas o foco foi no interior, o senhor como presidente, o que poderia fazer diante disso em relação também aos projetos? Olha, Aline, é que eu disse, a gente precisaria de muito tempo para que as pessoas que estão nos ouvindo entendessem. Infelizmente, a maioria não liga muito para a política. Exato, nem entende qual é o papel do deputado, para começar. Isso, não entende. Então, a gente vê que muitos votam, com poucos meses depois não sabe nem quem votou. O que é que ocorre? Infelizmente, até porque o que dá mais ibope são notícias ruins. Exato. E normalmente na imprensa só sai notícias, às vezes, de deputado, de político, de corrupção, de coisa errada. Não, mas aqui a gente fala de coisa boa. Não, e tem muito político que contou sua história aqui boa, viu? Toda regra tem exceção. Mas não é isso. Então as pessoas acabam se revoltando, ficando chateadas, até porque junta as notícias ruins com a dificuldade, com a situação do Brasil de desemprego, de fome, de dificuldade. Mas as pessoas não procuram saber
como funciona a política. Não precisava saber tudo, mas tinha que ter a noção. Então, na nossa Constituição, diz que o Brasil tem 3 poderes no mundo. Poder executivo, exercido pelo presidente, governador e prefeito. Poder judiciário, exercido pela Suprema Corte a nível nacional, Supremo Tribunal Federal, nos estados, o Tribunal de Justiça, no interior, os juízes e promotores, juiz no caso. E o poder legislativo, exercido pelo presidente da Câmara, presidente das Assembleias, presidente das Câmaras de Vereadores. E a lei diz, os poderes são independentes entre si, né? Harmônicos e independentes, mas na prática não existe nada disso, porque pela Constituição, o papel do legislativo, que é deputado, federal, estadual e vereador, é fiscalizar e fazer as leis, legislar. Sim. Mas na prática não é nada disso. Então, as pessoas votam no deputado normalmente que trabalhe, não é o papel do deputado. Aí respondendo. Isso. Então, por exemplo, quem tinha de dizer o que é que ia levar para o interior era o governador. Era o governador. Não é o deputado, mas funciona da forma que eles perguntaram. Porque eu dou meu voto ao senhor, eu quero que você resolva o meu problema lá, né? Então, como é que eu posso dizer que vou ajudar o interior? Ajudo, claro, conseguindo com o governador, como sempre consegui, com os outros deputados. Milhões, que não é claro que nós não pegamos no dinheiro. Sim. Eu digo, olha, governador, eu quero fazer a estrada de tal cidade para tal cidade, que envolve milhões. Eu quero um colégio, que lá não presta, está caindo, tem mais alunos. Eu quero uma praça, eu quero calçar tantas ruas, eu quero botar um sistema de abastecimento de água. Então, isso eu tenho feito, como meus colegas têm feito, e temos feito muito. Nesse último governo, foi iniciado com o governador Wagner, mas a Bahia nunca viu tanto investimento em todas essas áreas que eu te falei, como agora no governo Rui Costa. Não é à toa que ele foi o governador que mais investiu, entregou de todo o Brasil, só perdendo para São Paulo, que tem um orçamento 8 vezes maior. Então, aos ouvintes que perguntaram, nós vamos continuar, claro, como se diz, que no Brasil, principalmente na Bahia, o ano só começa depois do carnaval, o ano está começando agora. Boa. E aí a gente vai continuar, claro, levando investimentos. O governador está aí já entregando obras, anunciando outras, sem parar todos os dias. E a gente espera que esse ritmo continue ainda maior, que não vai ser fácil, pelo governador Jerônimo. E quem quiser acompanhar também, está tudo lá na transparência, tem no site da Assembleia, e sempre tem isso que corre lá, tá? Agora vamos falar aqui, eu ganhei esse presente, viu? Bahia Bonita, aqui ó, o presidente trouxe para mim, que lindo, ó, tá vendo? Tá olhando lá. Conta um pouco disso daqui, presidente, como é que foi esse projeto? Olha, cada foto linda, gente. A Assembleia tem um projeto selo cultural, o quê? A Assembleia sempre promoveu, desde outros presidentes, lançamento de livros, né, de autores baianos, de revistas. Agora mesmo, aniversário de morte de Rui Barbosa, foi feita outra biografia de Rui Barbosa, e sempre, né, editando livros, né, que é na educação que está a base de tudo. E esse livro são em mais de não dá para botar 417 municípios, que aí ficaria muito grande. E inicialmente nós fizemos esse livro com 50 cidades da Bahia, mostrando as suas riquezas, que são muitas, né, de igrejas, né, de atividades minerais, atividades econômicas, as potencialidades, os movimentos artísticos de cada cidade. Então, aí tem imagens maravilhosas de praias, né, as nossas riquezas. É um livro muito, muito bonito. E as fotos foi de Osmar Gama, Osmar Gama, um grande fotógrafo aqui da Bahia. Fizemos essa parceria e vamos continuar. Então, a Assembleia sempre está publicando livros, publicando biografias, como esse mês de morte, aniversário de morte, desse fenômeno que, infelizmente, muitos baianos e brasileiros não conhecem. É um assombro se você vê o que Rui Barbosa fez. É um assombro. Cara que se foi há tantos anos, né, mais de século, e já era atual. Porque ele defendia a paridade de mulher ganhar, homem ganhar, mulher ganhar. Igual, isso ele já falava há 150 anos. Imagina, está se falando hoje no Brasil. O presidente Lula teve reuniões falando sobre isso a semana passada. Imagina. Então, você vê a vida, claro, conheço uma parte só, desse baiano,
uma inteligência monumental. E outro também, eu tive a oportunidade essa semana de participar de uma conferência, que se Deus quiser, no próximo ano nós vamos fazer na Assembleia, no auditório. Vou trazer até um pouco, eu estava com o acadêmico Joaci Góes. Ah, meu amigo, meu amicíssimo. Então você meu conhece. amicíssimo. Admirável. Ele me ajudou muito na minha campanha, muito. Almocei com ele outro dia. Isso, admirável. Então eu trazei, porque ele foi almoçar comigo e 2 amigos, mostrando o amigo dele, Sim. mostrando os levantamentos no computador, claro, das riquezas da área da Bahia de Todos os Santos e dos municípios do entorno da Bahia. É uma coisa espetacular que muita gente desconhece. As igrejas, o teatro, as manifestações artísticas, culturais de séculos e séculos, a cerâmica de Maragogipe, o carnaval de uma cidade que eu nem sabia, que imitava Veneza aqui no Recôncavo. Não sei também não. Entendeu? Então, e eu participei dessa conferência anteontem no Instituto Geográfico, que a maioria não sabe nem o que é Instituto Geográfico. Não, onde é. Ele me levou A lá riqueza que tem, você viu a riqueza. É muito bom. Então, ele fez uma conferência, ele, o Joaci, admirável, por 2 horas e meia falando data, dia, minutos, hora da vida desse gigante também, que muita gente, infelizmente, nem conhece, só conhece, vamos dizer assim, a Praça Castro Alves, que foi Castro Alves, que com 15 anos já fazia poesia como nenhum outro no mundo, que se foi com 24 anos. Então, Joaci, por 2 horas e meia, declamando aquelas poesias, Navio Negreiro, Voz da África, um fenômeno. Não, admirável. E você trazendo também um pouco aqui para a gente. Não, mas eu só estou trazendo o que eu vi. Quando terminou a conferência, eu disse, Joaci, vamos fazer isso. Estou muito chateado inicialmente. Eu falei, estou muito chateado. Ele tomou até um choque assim. Por quê? Ele, você chama a gente aqui para ser humilhado? Não, porque não é fácil, imagina. Não é fácil entender. Você declamar 2 horas e meia a vida de claro, de qualquer pessoa, no caso foi Castro Alves, mostrando, acho que um dos maiores poetas do mundo, que foi com 24 anos. Então tem muita coisa, tem muita coisa aqui nessa Bahia para a gente escrever. E para a gente encerrar já aqui, como é que você se classifica? O que você olha e diz assim, Adolfo, sem ser negócio de político nem nada. Quem é, para a pessoa entender, quem é o Adolfo sem ser o político? É uma pessoa tranquila, normal, que gostaria do coração, sem demagogia. Que sempre me coloco num lugar do outro, qualquer que seja o outro. Você é um cara que está pegando lixo na rua. Isso é um princípio, viu? É um princípio milenar. Sempre ensinei isso a meus filhos. Aquele que está no meio da rua, por ter perdido tudo, por ter perdido emprego, poderia ser eu. Eu tenho essa qualidade. Palavra dada, palavra cumprida, família, e que gostaria de viver em um país e defendo que o país poderia ser muito melhor para que a gente não vivesse num país com diferenças gritantes, né, com a diferença tão grande, com as mesmas pessoas, com os mesmos irmãos e irmãs, os mesmos seres humanos, com essa desigualdade que a gente vive praticamente em uma bolha, né, onde a gente tem no nosso entorno pessoas passando necessidade sem ter o que comer, sem falar no desemprego. Então, um Adolfo que gostaria que o nosso país, e sonha que esse país seja outro. E que, independente de ter partido político, o meu partido político é o Brasil. Eu não votei, por exemplo, no presidente Bolsonaro, mas juro do coração que eu tossi que desse certo, porque não ia dar certo para ele. Ele é uma única pessoa de 210 milhões de brasileiros. Eu torcia para dar certo, porque é aqui que nós residimos, é aqui que nós temos família, nós somos brasileiros. Então, infelizmente, não deu certo. E é o que eu peço, independente dessa polarização, como nunca houve nas últimas eleições, eleição de ódio que culminou com aquele quebra-quebra. Que nunca aconteceu em nosso país, vergonhosamente, aquela selvageria com a quebra dos 3 poderes. O que eu digo às pessoas, vamos dizer assim, vamos pensar no país, esqueçam quem está... Quem que está lá? Esqueça quem está lá. O presidente Lula já está com 77 anos.
Ele já está cumprindo a sua função. Daqui a 4 anos, ele não é mais presidente. Eu acredito que ele não vai mais, não vai ter saúde para mais uma reeleição. Então, ele acertando, fazendo um bom governo, não é bom para ele. É bom para todo mundo, é bom para nosso país, bom para nossa Bahia. Então é isso que eu quero, é isso que eu estou. Sou esse Adolfo, que veio para Salvador, muito jovem, estudar na Universidade Católica, que mantém todos os laços com Campo Formoso, que é a minha cidade, onde eu nasci, mas que sempre residiu aqui em Salvador, nessa bela cidade. Ah, que bom. Olha, eu lhe agradeço muito, muito obrigada, né, por você estar aqui. Eu sei que a dificuldade é muito grande, mas eu queria muito conversar com você para que o meu público também entendesse e tivesse um outro olhar, né, de quem é o presidente, de quem é o deputado e de quem é Adolfo. Então, muito obrigada pela presença. E para você que está aí ouvindo e vendo a gente, é só clicar aqui, ó, vai ver toda a entrevista completa, vai ver os cortes que a gente está colocando nas redes sociais e segue a gente também, tá? Compartilha, beijos e até o próximo Pode Ver.